Eles dirão, porque nas nossas ações, em qualquer lugar do mundo, nós fazemos a diferença na vida de muitas pessoas. A oportunidade de liderar, na verdade, é a chance que nós temos de fazer a diferença não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Ontem o Demerval, tive o prazer, aqui eu tenho muitos amigos no Colégio de Governadores, graças a Deus. E tenho já vários amigos rotarianos do distrito, felizmente. Há 2 anos nós viemos representar o presidente na gestão do Maurício, na conferência, fizemos várias amizades. Ontem nós já conhecemos vários de vocês, nós vamos nos acompanhar nas redes sociais, com certeza. E vamos vendo como que na nossa atuação pessoal, profissional, familiar e rotariano, nós fazemos essa diferença. O Rotary nos dá essa oportunidade. Ontem o Demerval, que tivemos juntos no Conselho de Legislação, disse que esse será o melhor ano da nossa vida. Assumir a liderança em Rotary é a oportunidade de fazer a diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. Mas nós devemos estar preparados para isso. Devemos estar preparados. O Bermejo acabou de dizer da importância dos manuais. Por favor, governadores assistentes, fiquem em pé. Primeira palavra é para vocês. O Rotary abre uma oportunidade fantástica de vocês mostrarem o seu talento na área que vocês vão atuar. O Nestor não terá condições de estar em todos os clubes ao mesmo tempo, mas ele estará em todos os clubes ao mesmo tempo se vocês estiverem fazendo o seu papel de uma maneira efetiva. Vocês são os olhos para ver o que acontece, são os ouvidos para escutar normalmente as lamentações, os problemas, são a boca para transmitir a mensagem do governador, que traz uma mensagem do Rotary Internacional, são os braços, quando necessário, para atuar na área de vocês. E lá no meu distrito, as áreas têm clubes fortes e clubes fragilizados. Esses clubes precisam da atenção de vocês 100%, os fragilizados. Eu sei da distância, mas às vezes vocês terão que estar mais frequente nesses clubes do que no seu clube, eventualmente. Mas mais que isso, vocês são o coração do governador. O coração do governador está pulsando em vocês. E se vocês não cumprirem aquilo que é esperado de vocês, na governadoria do Nestor faltará alguma coisa. A expectativa em relação ao trabalho que vocês podem e devem realizar é enorme. Eu espero que todos já tenham entrado na central de aprendizado e feito o curso dirigindo o seu distrito governador assistente. Cadê o Nestor? Tem certificado, vocês podiam mandar o certificado para o governador. Obrigado pelo trabalho que vocês farão, tenho certeza que farão bem feito. Obrigado. Os presidentes, por favor, se puder ficar em pé. A mensagem dada para os governadores assistentes mais ou menos se repete em relação a vocês. E quem tem expectativa em relação a vocês? O seu clube. O seu clube. O presidente não é o faz tudo no clube, mas às vezes ele tem que fazer. Quando os companheiros designados para essa ou aquela função não desempenham a sua atividade, qual é o nosso papel? Acabei de falar para os governadores assistentes, o clube que está mais fragilizado, às vezes precisa da sua presença lá. É aí que vocês vão atuar. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que eu vou dizer agora, mas nós precisamos ter o planejamento montado de toda a gestão. De toda a gestão. A minha mulher está ali no fundo, a Diva, e ela será presidente do clube dela. Ela já recebeu uma planilha que eu montei quando fui presidente do meu clube, semana a semana. Eu preciso começar no dia 1º de julho, sabendo quem fará a palestra de Rotary no mês de julho, quem fará de agosto, quem fará de setembro. Eu preciso levar a instrução rotária para os meus companheiros, e nós vamos conversar um pouco sobre isso já.
A expectativa sobre vocês é muito grande, porque a gestão do Distrito 4510 só será boa se a grande maioria de vocês fizerem uma grande gestão. E é fácil, mas é possível. Alguém fez assim, e eu concordo, mas é possível. E com planejamento é muito mais fácil, porque o planejamento discutido com os companheiros do seu clube, que atividade nós vamos fazer na comunidade, qual o projeto que nós podemos buscar implementar nesse ano rotário, o planejamento discutido no seu clube, ele não é mais seu, ele é compartilhado com os companheiros do seu clube. O projeto deixa de ser meu para ser nosso. E nós só seremos efetivamente eficientes e eficazes se todos puderem participar das ações do nosso clube. Eu estou contando muito com vocês. Eu nem vou dizer o que o governador Nestor espera de vocês. Mas já que estamos aqui, nos permitirmos estarmos aqui, vamos fazer com afinco. Faz de conta que o meu Rotary Club esse ano é a minha empresa e ela precisa dar um lucro. Algumas vezes de 100% no tempo de crise. E o mundo vive um tempo de crise. Lamentavelmente nós vamos falar sobre isso. Ou felizmente nós vamos falar sobre isso. Então queria deixar primeiro essa mensagem para vocês. E de antemão já digo, parabéns pelo trabalho que vocês vão realizar. Porque vocês foram escolhidos pela liderança, pela capacidade e pelo amor, que talvez vocês nem saibam o tamanho do amor que vocês têm pela nossa organização. Obrigado, eu acho que todos nós aqui merecemos uma salva de palmas. Pode sentar. Eu queria cumprimentar a Letícia, fica em pé, Letícia, que é representante distrital de Rotaract, e a participação do Rotaract com os rotarianos, para mim, tem um papel muito importante. E depois nós vamos bater um papo carinhosamente com os meninos, porque são sempre os meninos para nós, porque eu ainda sou menino, Letícia, para os rotarianos que ainda estão vivos e me acompanharam como rotaractiano. Então, obrigado a vocês pela presença. Bom, como eu estava dizendo, nós estamos vivendo um mundo de, aspas, crise, que na verdade não é crise, é um mundo de transformação. Desde a Revolução Industrial no século XVIII, o mundo não vivia uma transformação tão intensa e tão rápida. Verdade ou mentira? Quem tem 10 anos de Rotary aqui? 10 anos só. Não, abaixa a mão, você tem muito mais que 10 anos, né? Quero 10 anos. O Rotary que vocês conheceram há 10 anos é igual o de hoje? É igual? É igual? Não estou ouvindo. Não, ele é igual. O mundo aqui mudou. E nós temos dificuldade, nós temos tido dificuldade de enquadrar o Rotary no mundo moderno. Esse século, e mais precisamente os últimos 15 anos, o avanço científico e tecnológico é uma coisa absurda. É absurdo. Nós estamos em época aí de tempos de coronavírus, parece que as próximas semanas as coisas se complicarão um pouquinho, nós vamos ter que fazer resguardo. E nós poderíamos estar fazendo uma reunião, todo mundo com o seu smartphone na mão, interagindo. Nós estamos passando no mundo ali. Nós estamos passando esse evento no mundo. Quando há 15, 20 anos a gente podia mensurar uma coisa dessa. Mas nós temos tido dificuldade de nos adaptar a essas mudanças, a essas transformações. Transformações que mudam o comportamento das pessoas, mudam no meu escritório. Por que eu não consigo mudar no Rotary? Há autores que têm discutido sobre essa transformação que o mundo vive e dizem que o mundo não está vivendo uma mudança de era, mas uma era de mudanças. E nós precisamos estar abertos para isso. Eu sei,
Eu estou no Rotary há 35 anos, desde o Rotaract, 30 como rotariano. É difícil para mudar algumas coisas que estão enraizadas. Não tem nada mais difícil para o ser humano que mudar o paradigma, que sair da zona de conforto. Mas o mundo muda. A mudança vem de fora para dentro. É inevitável. E se nós não fizermos uma mudança de dentro para fora na nossa organização, nós seremos alijados do mundo moderno. Tenho certeza disso. Hoje tem pessoas que questionam a importância do Rotary. A Diva vai apresentar um projeto para os cônjuges numa favela, infelizmente numa grande favela. Nós podemos mudar a vida das pessoas. E acabamos mudando a nossa vida em razão da satisfação, da alegria que dá em ver que um projeto feito por um Rotary em qualquer lugar do mundo, mas eu gostaria que cada clube fizesse isso para a sua comunidade, transformou a vida de uma pessoa. Porque é assim que se começa a construir um mundo melhor. É assim que se começa a construir um cidadão melhor. É assim que nós começamos a demonstrar, como foi feito ontem pelo André, a importância do relacionamento e do relacionamento familiar. É assim que a gente ajuda a fazer um mundo melhor. A preocupação com as mudanças, ela vem desde sempre. Ela vem desde sempre. Paul Harris, em 1912, 1913, já dizia que esse é o mundo em mudança, que nós devemos estar preparados para mudar com ele. A história do Rotary deverá ser reescrita várias e várias vezes. Nós estamos no momento de fazer essa grande revolução na mudança da história do Rotary. Porque a revolução que nós vivenciamos é a revolução tecnológica, que encurta diversos caminhos. Alguém na minha faixa etária podia imaginar que a maior empresa de transporte público do mundo não tem um carro sequer? O maior portal de vendas do mundo não tem uma peça em estoque? A maior rede de hospedagem do mundo não tem uma cama? Mas isso é realidade. Essa é a verdade do mundo de hoje. Mas nós ficamos focados naquele Rotary absolutamente tradicional, que não atende à necessidade, sobretudo dos mais jovens. Sobretudo dos mais jovens. Nas duas últimas Assembleias Internacionais, os dois presidentes pediram sócios mais jovens, sem desprezar os mais experientes. É óbvio. Eu, semana passada, apadrinhei lá no nosso clube um coronel da PM, foi para a reserva há um ano, hoje é o secretário da Segurança Urbana da cidade de São Paulo. Esse homem tem experiência para dar? Tem. Mas junto com ele nós empossamos um ex-rotaractiano, 33 anos. A conjunção da velocidade do Rotary com a experiência do coronel, num projeto que nós desenvolvemos numa região central da cidade de São Paulo, num bairro que chama Glicério, ela será muito importante, será significativa. O mundo hoje é mais rápido, os meninos querem agilidade, não dá para perder tempo. Nós não podemos sair da nossa casa na sexta-feira, voltar no domingo à tarde e não levar nada de diferente daqui. Não terá valido a pena. Só a emoção que eu senti ontem à noite na apresentação da história do Nestor, para mim já vale a pena. As pessoas que eu conheci, para mim já vale a pena. Um projeto ou outro que já me contaram que o distrito realiza, já me deixa emocionado de novo. As coisas que eu ouvi o André falar, poxa, assimilei muita coisa, até consegui me enquadrar daquelas quatro vertentes.
Parecia até que ele me conhecia já. Nós precisamos estar preparados para isso. O mundo hoje, a humanidade hoje vive esse desafio. Para as empresas, quem não se encaixa, acaba. Essa é uma vertente. Para nós em Rotary, abre oportunidades. Abre oportunidades de, em exercendo a liderança, nós conseguimos colocar em prática alguns novos indicativos do Rotary, sem mexer naquilo que o Rotary tem de mais importante. Eu me perdi todo aqui já. Eu estou achando que eu trouxe uma apresentação errada, porque está faltando alguns slides aqui. Sem perder aquilo que nós temos como essência, que são os preceitos do Rotary. Esse é o mesmo Rotary que eu conheci há 35 anos, aqui, nos seus preceitos basilares, naquilo que nós chamamos de coluna mestre. Nós continuamos querendo o líder, mas nós podemos trazer o líder em formação, os jovens. Eu contava para a Letícia e para a Yanara agora. Cadê a Yanara? Fica em pé, não sei se todo mundo te conhece. A Yanara, absolutamente, como eu me sinto, é um projeto nosso, do Rotary. Vocês sabiam disso? Conhecem a Yanara? Ela foi interactiana, foi rotariana, e agora foi rotaractiana e agora é rotariana. Ela me disse que perguntam para ela por que ela está em Rotary. E a resposta dela é parecida com a minha, porque é uma forma de retribuir aquilo que a organização me deu. E ajudou na nossa formação pessoal, profissional e familiar. Obrigado, Yanara. Nós esperamos mais de você. Podemos pegar o jovem num processo de formação. Eu dizia que depois de ter sido... Eu fui convidado para ser rotariano aos 28 anos, isso há 30. Tinha um governador no meu distrito, o Dalto deve ter conhecido, o Dante Amato, italianão alto. Ele me pegava nas coisas de Rotaract, batia no meu rosto, ficava vermelho, e dizia assim: menino bom vai ser governador. Não tinha nem noção que eu ia ser rotariano ainda. Bom, me convidaram para ir para o Rotary, eu aceitei, escolhi meu padrinho. Numa reunião do Rotary Liberdade, o Dante vem e me chama num canto e fala: Paulo, você está indicado para entrar aqui? Você não quer ir para o Rotary Cambuci? O Rotary Cambuci eu fundei agora faz um ano, e o Dantinho, que era filho dele, foi governador nosso ano passado, é membro daquele clube. Falei: governador, se eu for ser rotariano agora é aqui no Liberdade, que eu já conheço as pessoas, tal, me sinto bem aqui no meio. E passou com uma marca no meu coração, porque o Dante falava que eu ia ser governador, porque eu era um menino bom, mas no meu sentimento ele não me quis no Rotary Liberdade, ele quis me mandar para o Rotary Cambuci. Fui governador de distrito. No dia da posse, a viúva do Dante e o filho tiraram o PIN que eu estava na lapela. Falei: ô, isso é meu PIN de governador? Fica quieto, você vai usar o PIN do meu pai. Ele dizia que você ia ser governador. Uma alegria, uma choradeira. Mas o Dante não me queria no Liberdade, ele queria me mandar para o Cambuci. Fui governador. Numa festa do nosso clube, numa reunião de companheirismo, o meu padrinho me chama e fala: Paulo, você sabia que quase você não se tornou rotariano? Por quê? Porque nós submetemos seu nome para o conselho do clube, e alguém levantou e disse: olha, o Paulo ainda não é um líder formado, ele será. Ele é um advogado recém-formado, é um advogado empregado. Advogado empregado faz audiência na hora da nossa reunião, que é quarto almoço, ganha pouco, ele é noivo da diva, ele quer casar e não vai ter dinheiro para pagar a mensalidade, ele não tem condição de ser rotariano. Aí eu descobri que o Dante, quando ele me chama para ir para o Cambuci, não é que ele não me queria no Liberdade, ele não me queria fora do Rotary. Eu quase não fui aceito rotariano. Se eu não tivesse tomado posse, no dia 29 de junho de 1989, eu não estaria aqui hoje, porque a vida me levaria para outros caminhos. Vocês querem mais um pouco? O fundador, Paul Harris, criou nossa organização com 37 anos.
Ele não era de Chicago, ele era um forasteiro. Na biografia está que ele era advogado, mas se a gente for estudar, ele era caixeiro viajante, ele era representante comercial, ele fez de tudo. Na época que ele fez a primeira reunião para fundar o Rotary, ele não estava definido pessoalmente e profissionalmente. Se nós apresentarmos o currículo do Paul Harris daquela época, hoje em alguns clubes, sem dizer quem é, ele será rejeitado. O mundo mudou. O Rotary mantém os seus preceitos em relação à liderança, mas eles estão mais flexíveis. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar com muito carinho num dos preceitos que eu coloquei em último lugar. Pelo menos no meu distrito a gente não cuida mais da classificação, que é a base da nossa associação individual na organização. Nós precisamos pensar nisso. Se é que nós queremos ser efetivamente um corte na sociedade que nós representamos, nós precisamos conhecer o objetivo da nossa organização. Nós precisamos entender a nossa declaração de essência, que é uma coisa nova, relativamente nova, porque a declaração de essência ligada ao novo planejamento estratégico, nós temos um planejamento estratégico desde o dia 1º de julho de 2019. Nós precisamos entender que um associado ao outro traz repercussão muito grande na vida interna do nosso clube. Estou dizendo que nós precisamos ter um planejamento estratégico, nós distrito e nós clubes. Perguntem se lá no 4563 o distrito tem um planejamento estratégico. Não tem. Mas 42 governadores querem cobrar as ações dos clubes. Como líder, nós temos que dar o exemplo. Eu não posso pedir o que eu não entrego, o que eu não dou, o que eu não faço. Vocês, como líderes, terão todos os olhares voltados para vocês. Por isso que eu digo, nós precisamos planejar da melhor maneira possível aquilo que nós queremos, para que a primeira pergunta da prova quádrupla efetivamente se concretize. E a primeira pergunta, todos sabem, é: do que fazemos, do que pensamos, falamos e fazemos, é a verdade? Eu brinco que eu menti para o meu governador na visita oficial no ano de 2001, viu, Nestor? Apresentei uma lista de classificação para ele, tinha até astronauta na minha lista. Só que eu estou no bairro da Liberdade, velho, que é um bairro de comércio. Não tenho nenhum astronauta na minha comunidade. Não vou preencher nunca aquela classificação que alguém me apresentou e falou: ó, baixei da internet, está aqui. Não dá para ser assim. A Diva me perguntava ontem à noite: como que eu faço para trazer as pessoas da comunidade para conhecer o meu clube? Ela é de Rotary Aclimação. Falei: você vai verificar lá na sua comunidade quem é o médico mais importante, quem é o veterinário, o advogado, o dentista, o dono de farmácia, o dono da maior padaria, e você vai convidar as pessoas para ir conhecer seu clube. Nosso clube tem que ser um corte do melhor possível na comunidade que nós representamos. E hoje eu venho aqui e peço sócio, e eu peço mesmo, também peço contribuição para a Fundação Rotária, não é o caso hoje, mas eu não posso trazer qualquer sócio, porque a hora que eu ponho alguém no meu Rotary, pus alguém dentro da minha casa, que vai conviver com a minha família, e esse alguém não pode ser qualquer um, porque nós não somos qualquer um. Nós precisamos refletir sobre isso. Talvez isso explique 1.200.000 rotarianos no mundo há 25 anos pelo menos. Talvez isso explique porque a nossa organização, que é uma organização maravilhosa, ainda é reconhecida como uma organização que congrega líderes para servir, mais relevante do planeta, ainda é, mantém esse número de sócios há tanto tempo. Tem uma coisa estrutural errada. Lá no meu distrito tem. E nós precisamos pensar sobre isso.
Nessa mudança do mundo, o Rotary vai procurando se adequar. Em relação à juventude, por exemplo, em 2010 criaram o 5º elemento no objetivo, que é a inclusão das novas gerações, da juventude, porque entendeu da relevância e da importância dessa participação do Rotaract. Em 2016, vieram novas mudanças, que na verdade não são mudanças, são possibilidades de mudar. Se o clube não quer mudar, não precisa implementar nenhuma dessas medidas que foram aprovadas. Mas quando propõe mudança, a proposta é feita por nós, rotarianos, do mundo todo. O Demerval acompanhou e votou 150 emendas que foram propostas e não aprovamos 30 e poucas. O mundo inteiro propõe, o mundo rotário. Os clubes se reúnem, discutem, apresentam a proposta, apresenta na conferência, aprova, manda para o Conselho de Legislação. O mundo está preocupado, o mundo rotário está preocupado em se adaptar, em em aproveitar a oportunidade de fazer a inclusão do Rotary no mundo moderno, fazer a inclusão efetiva. Não dizer que estamos fazendo e não ter as coisas devidamente planejadas, não saber como fazer. E fora isso, eu tenho dificuldade de aceitar alguns desses itens pessoais, como outros devem ter. Mas nós estamos no mundo para melhorar junto com o mundo. E é isso que o Rotary está sendo chamado a fazer. É isso que vocês precisam discutir no seu clube. O Rotary tem ferramentas maravilhosas. Presidentes, apresente para o seu governador assistente o certificado de conclusão do curso Prepare-se Presidente. Todo mundo tem acesso ao My Rotary? Todos os presidentes? Sim? 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 Já entraram na central de aprendizado? Não? 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 Eu todo dia procuro fazer um curso. Se eu não termino hoje, amanhã eu continuo, porque as coisas mudam. E o Rotary tem uma coisa mágica, que ele diz para você o que mudou e como você pode se portar em razão da mudança. Mas nós não conhecemos a legislação rotária, vamos dizer assim. Nós não conhecemos. Nós não nos permitimos conhecer. Presidentes, 30 minutos, todos os dias úteis da sua gestão, para tratar de Rotary no seu computador, a hora que você chegar no escritório, fará uma diferença enorme naquilo que vai acontecer durante o ano. Vocês podem começar hoje. Não, segunda-feira. Vamos focar aqui no PETS. Vocês podem começar segunda-feira. Por favor, presidentes, mandem para o seu governador assistente o certificado do curso Prepare-se Presidente. Está escrito lá que demora 3 horas e 45 minutos para fazer. A Diva parando para tomar cafezinho, atender telefone, fez em casa em 2 horas. Falou: Paulo, estamos juntos há 35 anos. Eu vi coisa que eu não sabia. Ele dá o passo a passo de tudo que eu tenho que fazer. Fica muito mais fácil de ser presidente. Uma outra coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, e o RI também disponibiliza todo o material necessário. Eu vou tomar a liberdade de encaminhar para o Marcos e para o Nestor um formulário que nós preparamos lá no nosso distrito, consolidando 2 ou 3 que estão no My Rotary. Nós precisamos fazer o diagnóstico do nosso clube. Nós precisamos conversar francamente o que o quadro associativo espera do nosso clube. E essa é só uma fase preambular do planejamento estratégico. Precisamos fazer com uma necessidade, se não fosse uma obrigação, com uma necessidade. Nós precisamos saber aquilo que nós fazemos muito bem, aquilo que nós precisamos e devemos melhorar. Em todos os aspectos, companheirismo, atividade, uma reunião mais gostosa, divertida, nós precisamos saber. E eu não conheço um mecanismo melhor do que perguntar para cada sócio. Para não ter aquela discussão que tinha naquela época
que as assembleias eram bastante apimentadas lá no meu clube, montamos esse formulário, apresentamos, não precisa nem assinar. No nosso clube é de ter alguém que possa fazer a consolidação das opiniões e aí sim discutir aquilo que o clube aponta como o que se espera de um clube rotário. Nós precisamos conhecer a vocação do clube. Cada clube tem uma vocação de trabalho. Se nós queremos ser eficientes, eficazes e mais estratégicos, nós precisamos conhecer a necessidade da comunidade que nós representamos. Eu não posso dar uma geladeira numa entidade que precisa de um fogão. E às vezes eu fico muito contente que eu entreguei a geladeira e o cara precisa do fogão. Simplesinho assim. O Rotary não é para nossa satisfação só, é para nossa satisfação em atendendo aquilo que a comunidade efetivamente precisa. Nós precisamos ser mais estratégicos se queremos ter uma estrutura para o futuro que nos permita ampliar o nosso impacto, expandir o nosso alcance, aumentar o engajamento de todos os rotarianos, melhorar a nossa capacidade de adaptação. Hoje nós falamos em planejamento estratégico para 5 anos, ele não é fixo, porque ele deve ser revisto anualmente. Ora, se o clube de vocês tivesse um planejamento estratégico pronto, esse era o momento de chegar no clube, depois do PETS, reunir a equipe atual e a futura e discutir o que nós podemos melhorar esse planejamento para o seu ano, para que você possa efetivamente se sentir feliz e se divertir naquilo que nós fazemos com muita responsabilidade. Nós efetivamente precisamos fazer a lição de casa. Nós precisamos fazer a lição de casa, é inevitável. Eu digo isso aqui, disse isso na reunião do Colégio de Governadores do meu distrito semana passada, falarei isso se tiver no PETS no próximo sábado, no outro final de semana, porque daqui para 6 semanas nós temos reuniões como essas todos os finais de semana, porque essa é uma preocupação muito pessoal do Paulo, mas eu vejo que isso é uma preocupação no mundo rotário. Nós precisamos, feito a lição de casa, nós precisamos e podemos, aí sim, sair lá na nossa comunidade e dizer: eu tenho a honra de ser presidente do Rotary Clube de Marília, de Pompeia, de Assis, do Liberdade. Eu tenho a honra de ser presidente, porque o clube está estruturado para poder efetivamente atender a nossa comunidade. Obrigado. Obrigado. Para atender a nossa comunidade. Se nós focarmos a nossa gestão dessa maneira ou por esse caminho, nós vamos aumentar a nossa participação na sociedade, seremos reconhecidos, e isso atinge o público-alvo que nós queremos ter no Rotary, porque nós vamos, poxa, é tão bom para o Paulo, eu quero estar lá com ele. Pô, lá no clube do Paulo tem o Nestor, o Aloncinho está lá no clube do Paulo, o Dalto está no clube do Paulo, eu quero estar perto desses caras. Essas pessoas fazem a diferença. E junto à comunidade, nós vamos fazendo o nosso papel, o papel da organização, que é servir. O objetivo do Rotary, servir, ponto. Organizados e servindo, nós seremos completos. Vejam que as mudanças às vezes são difíceis em serem feitas. Vou repetir o que eu disse logo no início: quebrar paradigma é das coisas mais difíceis. Mas o tal do Paul Harris, eu tenho um pouco de raiva dele. Tem um livro que conta a história do Paul Harris, leiam. Tem um livro de pensamentos do Paul Harris, leiam. Há mais de 100 anos ele vem e diz que para tornar a realidade o seu destino, o Rotary precisa ser evolutivo. Lembra a primeira preocupação? Vamos reescrever a história várias vezes. Às vezes tem que ser revolucionário.
ser revolucionário às vezes é enfrentar o que está constituído, o que é praxe. Mas lá no meu clube, se não quiserem mudar, hoje eu tenho condições, com aqueles itens da flexibilidade, de fundar um clube que atenda, por exemplo, as necessidades e o anseio do mais jovem, que não tem o tempo que eu tenho, que eu sou aposentado, entre aspas, porque continuo trabalhando, e tenho dificuldades, por exemplo, de ir à reunião do meu clube todas as quartas-feiras, no centro da cidade, na hora do almoço. Eu demoro 1 hora para sair do escritório até o meu clube, 1h30 nós ficamos no clube e 1 hora para voltar. Eu perdi o dia de quarta-feira, praticamente. Então, ir à reunião do meu clube, ela tem que valer a pena, tem que me dar satisfação. Se nós tivermos uma visão mais clara dos desafios que o Rotary e o mundo enfrentam hoje, nós vamos fazer essa revolução. Nós vamos fazer essa revolução. Porque em Rotary, nós juntamos líderes, nós trocamos ideias e nós entramos em ação. Juntamos líderes, trocamos ideias e entramos em ação. Esse treinamento tem o sentido de mostrar isso para vocês, tenho certeza, para que vocês possam sair daqui fortalecidos, motivados e com alguma bagagem de Rotary para poder fazer a diferença no seu clube e o seu clube fazer a diferença da comunidade. Tenho certeza que é isso que o governador espera, tenho certeza que é isso que o Ricardo, quando programou o treinamento, espero que vocês possam levar. Eu espero poder ter passado para vocês um pouco do meu sentimento, que na verdade são algumas angústias, inclusive. Eu tenho um monte de dificuldade para aceitar algumas mudanças que estão postas, mas nós temos que trabalhar isso, nós temos que discutir, nós temos que amadurecer as ideias, implantar o que for possível, melhorar sempre, para a gente poder dizer: eu tenho orgulho de ser rotariano, eu tenho orgulho de usar esse distintivo, eu durmo todos os dias contentes, porque de algum modo eu mudo, melhoro a vida de alguém. Quero agradecer pela atenção. Nós temos ainda, se não me engano, 10 minutos. Eu queria trocar um pouco com vocês nesses 10 minutos. Porque talvez algumas interrogações tenham formado na cabeça de vocês. Eu não tenho resposta para tudo, tenho certeza disso. Mas eu gostaria de aproveitar esses 10 minutos para poder conversar um pouquinho com quem quiser trocar ideia sobre alguma coisa disso que nós conversamos. Obrigado. A gente pode até começar pelo Rotaract, viu, Letícia? O microfone está chegando aí, ó. Até chegar ao PETS, Alonso, obrigado pela pergunta. Eu não tinha um planejamento formado. Chega no PETS é meio estranho, né? Não tinha muita gente que eu não conhecia, tal. Você vai se ambientando. Quando a gente chega na sexta é estranho. No domingo é uma emoção, porque tem pessoas que vai demorar para reencontrar. Mas eu prestei muita atenção naquilo que o governador Romeu Giora Júnior, na época, propunha para os presidentes. Saí do PETS outro dia, cheguei no escritório, sentei para começar a escrever aquilo que tinha sido colocado no PETS para mim, e para tentar começar a formular uma gestão. Daí surgiu a ideia de separar o ano rotário por semana, a partir daquilo que o clube já tinha de trabalho, pautar, e a partir da ideia que a Diva e o Paulo tinham para a gestão daquele clube, montar também alguma programação. Isso dá um pouco de trabalho, demora alguns dias para fazer. Feito isso,
Vamos reunir o conselho diretor que vai atuar com a gente. Vamos discutir com o conselho diretor esse planejamento. Sempre alguém dá opinião. Algumas a gente consegue aproveitar, outras não. Mas a hora que você compartilha aquilo que você espera para o seu ano rotário com outras pessoas e elas opinam, já deixou de ser o planejamento do Paulo para ser o planejamento daquele grupo que ia dirigir o clube. Já não é mais meu, começa a ser nosso. Passo seguinte, reunimos o conselho diretor vigente. Fizemos uma reunião, os dois conselhos. E aí fizemos o entrelaçamento do que tínhamos programado para o ano seguinte, com base naquilo que já vinha acontecido. O Rotary não muda no dia 1º de julho. Não muda. Mas nós podemos organizar na nossa esfera de liderança o Rotary que nós queremos. Eu lembro que o governador, além da menção presencial, ele coloca um concurso distrital e tinham 10 premiações. Falei para a Diva assim, menção presencial, vou tirar com o pé nas costas. Ela falou, não vai, é difícil. Presidente, qualquer um de vocês tem capacidade de sozinho, e nós estamos pedindo aqui que vocês atuem com o seu clube, de receber a menção presencial. Eu duvido que alguém não entre lá no Rotary Clube Central, veja as 25 menções e não possa dizer, eu sou capaz, junto com meus companheiros, de atender as 25 os 25 itens da menção presencial. Não precisa atender as 25, pode ser 13. O clube quer atender no mínimo 13, receberá a menção presencial. Eu disse isso a Diva, você não vai conseguir, Paulo. Falou, vou, e eu vou estudar isso aqui direitinho, vou te explicar como que o clube vai conseguir. Aí o governador lança um concurso distrital com 10 premiações. O Rotary Clube São Paulo Liberdade, naquele ano, ganhou 8 troféus de primeiro. Foi bom a partir de um planejamento que tinha e do comprometimento das pessoas de cada um fazer o seu papel. Quando eu via que alguém estava meio devagar, eu ia lá, dava uma cutucada, que constava semana a semana daquele ano rotário. Não é difícil. Eu vou ampliar, Alonso, do mesmo modo, porque no mês de outubro levei um planejamento e falei para os governadores assim, marca uma reunião sua área. Tem clube que não tem presidente. Isso já é um passo excelente. O clube que não tem, governadores assistentes, precisamos dar uma atenção. Precisamos dar uma atenção. Tem que vir com a expectativa do que nós vamos levar para o nosso clube. 99 vai se permitir entrar para aprender e vai se colocar como alguém que sai para servir. Pode. Estou contando uma história que é até chato, né? Vou levar bronca da minha mulher, você não tinha que falar do seu ano lá de presidente? Não, estou contando uma história. Muito melhor de fazer. Não é para poder chegar depois de 20 anos e falar, ganhamos de 10 troféus, ganhamos 8 em primeiro lugar. Não é para isso. É para mostrar para outras pessoas que quando a gente se coloca efetivamente à disposição, nós fazemos a diferença. E fazer a diferença. Vocês podem, tenho absoluta certeza disso. Meu nome é Letícia Monicelli Orlando, tenho 29 anos, sou dupla associada ao Rotaract Clube de Bastos e ao Rotary Clube de Bastos, e a minha classificação é a advocacia. A minha pergunta entre o Rotaract e o Rotary nessa questão da transição do Elevate. Então eu gostaria de saber como que nós podemos passar por esse caminho de uma forma mais gerações, né, entre Rotaract e Rotary. Obrigada. Obrigado, Letícia. Não existe choque de gerações. Isso é uma ilusão nossa. Nós criamos essa ilusão. Em Brasília diz que ele não consegue manter o relacionamento com os jovens. Eu perguntei se ele tem filho e neto. Filho e neto. Como que vai ser o caminho daqui para frente? Ela traz maiores responsabilidades para a Rotary e para o Rotaract. É inevitável. Para a Rotary, porque agora eles são parceiros, deixaram de ser programa. E para o Rotaract entender o que é a parceria. Achei bem legal, a Letícia levanta e falou, sou a Letícia, sou do Rotaract, sou advogada. Nós temos ali uma líder em formação que já é uma profissional, já está no mercado.
isso precisa ficar bem claro dentro do contexto do Rotaract. Esse convívio, eu acabei de dizer que no nosso clube empossamos um coronel da polícia e um jovem que vem do Rotaract de 33 anos. Esse convívio familiar, porque Rotary é uma grande família, discutindo com lealdade as dificuldades que todos nós temos, tendo calma para esperar a coisa sedimentar, porque o Mário César não tem, que é o diretor, não tem resposta para algumas coisas ainda, as respostas virão com o tempo. Havendo serenidade, lealdade e entendendo que é nas diferenças que nós vamos construir alguma coisa melhor, porque a diferença de um pode ser a deficiência do outro e vice-versa. Equilibrando isso, nós seremos melhores, nós vamos ter sucesso. Porque eu gostaria muito que os 40 rotaractianos que estão aqui, em pouco tempo, pudessem ser rotarianos. Gostaria muito. Como os meninos que a gente tem lá no nosso distrito, que todos viessem para o Rotary. Vai acontecer? Não vai acontecer. Mas nós temos que tentar aproveitar o maior número possível de pessoas para quem nós demos do nosso tempo. Tempo é vida. O que eu falei há 10 minutos já passou. Já perdi aquilo lá, já passou. Não vou viver aquele momento de novo. O tempo tem que ser bem aproveitado. Da nossa experiência, para que a gente possa fazer esse processo de transição de uma maneira bastante tranquila, para todos poderem ganhar, porque quando ganhamos na organização, ganha lá na comunidade. Parece que tem mais uma pergunta, acho que é a última essa. Bom dia, Andréa Dorini, sócia representativa do Rotary Clube Assis Fraternal. Qual? Rotary Clube Assis Fraternal, Assis, tá, classificação Ensino Superior História. Obrigado. Não, Nesp, não. Bem, a partir da exposição e da sua fala, duas coisas me chamaram a atenção como forma de reflexão. A primeira, a citação do Paul Harris, quando se estabelece, o maior desafio do Rotary, que é ser evolutivo e, às vezes, revolucionário. E na sua fala, eu percebi que há uma admiração por essa fala do Paul Harris, e principalmente a gente percebe que a partir das mudanças a gente tem que estabelecer o planejamento estratégico, mas também a gente tem que pensar nas diferenças que compõem um clube. Então, às vezes ser evolutivo e revolucionário é trabalhar com mudanças das tradições e dos costumes, e isso é o principal desafio de qualquer presidente. Em relação a essa questão, qual seria um aconselhamento para nós, presidentes futuros? Professora, quanto tempo a senhora está na Unesp? 18 anos como docente e 30 anos entre discente, mestrando e doutorando. Quantas greves a senhora já enfrentou aqui no campus? Como diretora, ex-diretora, eu fui gestora agora na última gestão, 2 greves, em que eu tive 2 conflitos muito fortes, inclusive com ações judiciais. Que sorte que eu não estava mais lá na procuradoria, senão a gente ia trabalhar junto. A greve, ela pode ser feita dentro de regras. É uma coisa que é difícil de assimilar, mas ela pode ser feita dentro de regras. Quando tem movimento na universidade, que um dos primeiros campos que para é aqui, sempre vai sair alguma coisa naquele movimento que nós não gostaríamos que acontecesse, como diretor muito menos, sempre vai sair alguma coisa que vai agregar um valor para nós. Nós podemos e devemos ser revolucionários dentro do que a regra está, dentro da regra posta, professora. Eu não sei quantas vezes a senhora aciona o jurídico
Mas eu sempre começava dizendo assim, que o administrador público só pode fazer aquilo que a lei expressamente determina. Eu uso isso na minha vida. No meu escritório, a regra não é bem essa, porque lá, se a lei não diz, eu posso fazer. Não. Se nós seguirmos a regra, nós vamos conseguir fazer a revolução que precisa ser feita. Com calma, com vagar, trazendo as pessoas para dentro dessa revolução. Porque essa revolução que o Paul Harris prega é uma revolução de unir as pessoas e não de separar. De unir as pessoas para poder adaptar a nossa organização, mais de 100 anos, quase 120 já, dentro do contexto planetário. Se nós não aproveitarmos essa oportunidade que estamos tendo hoje em Rotary, com todas as dificuldades que nós temos de mudar, de quebrar paradigmas, em pouco tempo nós não seremos mais necessários, porque a organização não vai atender a ansiedade daquilo que ela tem de mais importante, que é o rotariano. Nesta sala não tem ninguém mais importante que alguém. Não, mas o governador, ele é super importante, mas acaba o mandato dele, ele continua rotariano. E se nós não compreendermos isso, vai ter sempre um cara que é melhor. Eu sou de uma época, professor, aqui em Rotary, para falar de Fundação Rotária, de quadro associativo, serviços internos, de administração, sempre tinha o cara que era aquele cara que sabia. Hoje está tudo no tal do My Rotary, está na tal da nuvem. Quantos de nós entramos? Aqui a gente também constrói o saber e respeita as diferenças, porque aqui não tem uma pessoa igual a outra. E o que nos une, nós temos que valorizar. E aí, na minha opinião, isso tem sido pouco valorizado, porque o que nos une é a predisposição de sair da Unesp no final do dia e ir lá na comunidade, atender aquela comunidade que está esperando da gente. Às vezes isso, eu não quero ir lá naquela comunidade, hoje é domingo, eu não vou. Quer ir lá, vai, eu não vou. À noite, estudar um projeto com aquela entidade, eu não. Já trabalhei o dia inteiro. Ora, essa pessoa está desmotivada, ela está fora do contexto da organização. Sempre dá para resgatar. Tem uma historinha que já saiu no Brasil Rotário algumas vezes. Brasil Rotário é aquela revista que a gente deixa em cima da mesa, né? Nós pagamos e largamos lá. Abre o Brasil Rotário desse mês, tem uma foto minha lá, por favor, dá uma moralzinha pra gente. Então eu e a Diva lá, dá uma moralzinha, fica contente. Tem uma historinha que às vezes reprisa no Brasil Rotário, que tinha um rotariano num determinado clube que estava super ausente, já não ia mais às reuniões, não participava dos projetos. Eu, se participo de uma entidade que eu falto 2 semanas e ninguém liga para saber se eu estou bem, se eu estou doente alguma coisa, eu não faço falta lá. Pois um companheiro foi lá na casa desse companheiro ausente, que era mais antigo, Chicago, um frio, né? Nós tivemos lá, eu e o Demerval, estava só -5, era primavera. Imagina, inverno lá faz -40. Convidou para entrar, foi numa sala com lareira, um sentou de frente para o outro, mudos. A lenha foi sendo consumida pelo fogo. Em determinado momento, o visitante levantou, foi lá do lado da lareira, pegou mais lenha, abanou aquela lenha e se sentou. E o visitado disse: você não precisou dizer nada, e eu entendi o que você veio fazer aqui. Na próxima reunião eu estarei presente. Nós estamos precisando aquecer aquela chama que muitas pessoas estão deixando bem fraquinha, mas essa chama existe. Isso é ser revolucionário também, porque é dizer, não importa o tempo que o Dalto tenha sido governador, ver o Dalto aqui com a Regina me emociona, porque ele está colocando, depois de 40 anos de ter sido governador, ele está se colocando à disposição para ouvir o Paulo, que quando foi governador não participava do Rotary, nem do Rotaract. Ele está à disposição para entender que tem coisas novas. Ele está à disposição para encarar as dificuldades que ele tem em quebrar os seus paradigmas, para fazer com que a nossa organização se mantenha viva com uma chama forte.
Esse é o papel de cada presidente. Esse é o papel de cada liderança. Se nós não transformarmos a nossa visão em realidade, nós não teremos tido sucesso naquilo que nós nos colocamos à disposição para fazer.